Muito bem, nós estamos de volta no nosso encontro para casais com o tema Renovando os Laços Matrimoniais e estamos aqui para a nossa última palestra. E essa última palestra tem como tema intimidades. E eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, que é o texto base que nós usamos para essa ministração, nos seus cinco primeiros versículos. Enquanto vocês abrem a Bíblia, eu quero fazer dois agradecimentos especiais e quero que isso fique registrado. Quero fazer primeiro um agradecimento ao pastor Joaquim Vilela, que é o pastor dirigente desta igreja, um amigo pessoal que temos e que muito bondosamente, de forma bastante prestimosa, cedeu à sua igreja para que nós fizéssemos esse encontro e essas gravações. Automaticamente quero também fazer um agradecimento muito especial ao pastor César Martins, que é presidente da Cruzada Vitória em Cristo, que é o homem que Deus tem usado para investir no meu ministério, no meu trabalho. E eu quero dizer a vocês que todo esse encontro de casais que nós ministramos, de fato é uma realização muito pessoal nossa, mas também um projeto de Deus. E eu gostaria de deixar isso claro. O pastor César tem investido nesse trabalho porque acredita no projeto e acredita na minha própria vida, no meu trabalho que venho fazendo já há alguns anos. Portanto, fica aqui a minha palavra de fato, de reconhecimento para com este homem de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, diz aí assim: Ora, quanto às coisas de que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, tenha cada homem sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. O marido pague à mulher o que lhe é devido e do mesmo modo a mulher ao marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido, e também da mesma sorte o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Nós vamos usar esse texto para essa ministração, mas antes de qualquer coisa, eu percebi quando cheguei aqui nessa manhã, e enquanto estávamos ali tomando café, que os sorrisos estão diferentes, né? Na verdade, eu cheguei bem cedinho, enquanto as irmãs estavam na cantina preparando o café, e estava um burburinho, e todo mundo comentando, e alguém disse: olha, pastor, teve um homem aqui que foi chamado ontem pela esposa de meu docinho, né? Olha, pastor, teve um outro que foi chamado de meu tigrão. Teve um outro até que foi chamado de meu pitbull. Quer dizer, eu não sei qual foi o nome ou a expressão que você usou para chamar o seu esposo nessa noite, mas eu sei que os homens estão muito alegrinhos, né? Durante esses 3 dias de ministrações, hoje parece-me que de fato os homens vieram bem mais satisfeitos, né? Parece que esse domingo, hoje, vai ser um dia de fato de bastante regozijo. E eu espero que melhore muito ainda depois dessa palestra de hoje, que nós vamos aprender algumas coisas bem interessantes. Indo para o texto bíblico, Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, resolve dar-lhes algumas instruções no que se relaciona à vida conjugal. Obviamente, os irmãos da igreja de Corinto escreveram para Paulo fazendo alguns questionamentos. E dentre os questionamentos que eles fizeram para Paulo, fizeram alguns questionamentos relacionados à vida de casado, ou da vida matrimonial. E Paulo, então, escrevendo a sua carta, resolveu trazer a eles a solução de alguns problemas. E ele começa dizendo, na verdade, a respeito do matrimônio, da seguinte forma. Ele diz: olha, quanto àquilo que vocês me escreveram, já que vocês estão tendo dúvidas e problemas, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Paulo está dizendo, bom seria que o homem permanecesse casto e com a sua vida dedicada a Deus. Agora, no versículo 2, ele dá uma justificativa para o casamento e diz: por causa da prostituição, que são as relações sexuais extraconjugais, ou seja, aquelas relações feitas fora do casamento, tenha cada homem a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então Paulo está configurando aqui através da sua palavra que de fato a instituição divina chamada casamento, ela tem as suas prerrogativas e uma delas é que, para que se evite a prostituição, para que se evite as relações extraconjugais,
É bom que cada homem tenha então a sua mulher e cada mulher tenha o seu próprio marido. E Paulo aqui nesse texto fica implícito que ele já defende aqueles princípios que falamos anteriormente, que é o princípio da virgindade, o princípio da monogamia e o princípio da heterossexualidade. Porque Paulo aqui está dizendo que o bom seria que permanecêssemos solteiros. Se não podemos, então que nos casemos. Aí a gente pode ter uma realização nessa área sexual. Agora, defende o princípio da monogamia porque diz cada homem, ou seja, cada um homem tenha a sua própria esposa, ou seja, uma mulher. E cada mulher tenha o seu próprio marido. E defende o princípio da heterossexualidade porque diz que o homem, ou seja, o macho, tem que ter a sua esposa, que é a fêmea, e vice-versa. Então são princípios defendidos pela Bíblia toda. E depois ele continua dizendo, olha, o marido, já que está nessa condição de casado, pague à mulher a sua devida benevolência, ou seja, pague a ela ou dê a ela aquilo que lhe é de direito, e o homem também faça isso. A mulher faça para com o esposo para com a esposa. E ele continua no versículo 4 dizendo que o homem agora casado não tem poder ou domínio sobre o seu corpo, e da mesma sorte a mulher. A mulher casada não tem poder ou domínio sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E aí no versículo 5 ele diz que o interessante é que nós, como casados, não nos neguemos, sexualmente falando, um ao outro, a não ser que seja por consentimento mútuo e que tenha um objetivo específico. E ele coloca como objetivo específico a aplicação à oração e à consagração. Ele diz, olha, se vocês querem se apartar sexualmente um do outro, que façam com consentimento mútuo, para vos aplicardes à oração, e tem mais um detalhe, que não seja por muito tempo. Não vai inventar de fazer a campanha de jejum de Moisés de 40 dias e 40 noites, não, porque vai ter problema em casa. Ele diz, vos apliquem à oração, mas não fiquem separados um do outro por muito tempo. E ele dá uma justificativa para isso. Porque eu temo que por causa da incontinência, ou seja, pelo desejo exagerado e às vezes até fora do normal pela sexualidade, vocês sejam tentados a fazer aquilo que não pode. E dentre aquilo que nós não podemos, é óbvio, estão as relações extraconjugais. E nessa ministração dessa manhã, que nós vamos falar sobre intimidades, é interessante notar que todos nós, ainda quando solteiros, conhecíamos alguma coisa de sexo. Todos nós conhecemos. Até porque, quando nós vamos desenvolvendo a nossa vida, nós passamos a aprender algumas questões, já saindo da fase de criança, indo para a fase de adolescência, saindo da adolescência e indo para a juventude. Não é? Então, o rapazinho vai crescendo e vai tendo curiosidades, porque a voz dele começa a ficar um pouquinho mais grave, os pelos começam a aparecer pelo corpo, no peito, na região pública, não é? Em outros lugares, e o seu órgão genital vai adquirindo o tamanho que, na verdade, vai acompanhá-lo pela vida inteira, e ele vai adquirindo essa curiosidade, vai se conhecendo. Com a mulher não é diferente. Então, todos nós conhecemos alguma coisa da nossa própria sexualidade. Mas conhecemos também algumas coisas porque somos ensinados. Algumas pessoas nos ensinam, seja na escola, seja na igreja, seja em casa, alguém nos ensina alguma coisa de sexo. E outras coisas nós aprendemos, muitas vezes, infelizmente, de forma equivocada, na televisão, em periódicos, na internet. A internet hoje, apesar de ser um instrumento de bênção para muita gente, por exemplo, nós somos abençoados com a internet, porque nosso trabalho pode ser visto no mundo inteiro. Por exemplo, a Cruzada Vitória em Cristo tem um site que é visitado por vários países todos os meses. As pessoas estão visitando, comprando o nosso material, conhecendo o nosso projeto. Mas para outras pessoas a internet é um instrumento de maldição, porque com apenas alguns cliques naquele teclado você pode entrar em páginas que vão te trazer muitos prejuízos, não apenas físicos, mas em especial emocionais e espirituais. Então, às vezes a gente aprende essas coisas equivocadas e trazemos isso ou levamos isso para o resto da vida. Agora, quando nós casamos, a gente vem trazendo então essa bagagem de conhecimento que a gente adquiriu ao longo do processo de vida. Conhecimentos muitas vezes corretos e outros conhecimentos, na verdade, errados. E nessa palestra eu gostaria que você se desarmasse, porque na verdade eu vou falar aqui de alguns assuntos que são coisas do nosso cotidiano como casados. E eu queria muito que você prestasse atenção naquilo que vai ser dito, porque na verdade pode ser que você esteja errando em algum ponto e precisa consertar isso. Eu tenho a grata satisfação de todos os encontros que faço,
Assim que a gente termina as ministrações, os irmãos vêm e dizem: pastor, puxa, o senhor falou tudo que eu precisava ouvir e tudo que meu esposo precisava ouvir. Como já aconteceu aqui, isso nesses dias. Alguém disse para mim assim: pastor, parece que o senhor conhece a nossa vida pessoal todinha. Tudo que o senhor falou é aquilo que nós estamos vivendo. Mas não é. É porque esse trabalho foi feito com muito jejum e oração. Deus nos deu esse trabalho, Deus nos deu esse projeto. Então eu gostaria que você ouvisse aquilo que vai ser dito. E se por um acaso, como diz o adágio popular, a carapuça servir, procure consertar. Porque na verdade a nossa intenção com esse encontro não é acusar ninguém de estar em pecado. Pelo contrário, é mostrar para você quais são os seus acertos para que você continue acertando e quais são os seus erros para que você possa consertar esses erros, para que a sua relação seja, obviamente, o melhor possível. Então nós vamos falar a respeito dos problemas que a mulher enfrenta e depois nós vamos falar a respeito dos problemas que o homem enfrenta. É óbvio que aquilo que eu vou mencionar não são todos os problemas, mas são os mais corriqueiros, aqueles que eu normalmente tenho ouvido muito nesses encontros que faço. Então eu quero começar falando a respeito dos problemas que a mulher enfrenta. Primeiro, o meu marido não sabe quase nada sobre como agradar a sua esposa na cama e não permite que eu lhe diga nada. Não são poucas as mulheres que já me reclamaram e continuam reclamando: pastor, eu gostaria muito de ter uma vida íntima, uma vida sexual muito melhor, aprazível para mim e para ele, mas ele não deixa que eu fale nada, absolutamente nada. Nós já temos muitos anos de casado, nosso matrimônio já está aí por décadas, mas eu nunca tive a condição de chegar para meu esposo e dizer assim: meu bem, eu não queria isso dessa forma, eu queria de outra forma. Porque nós, como homens, vivemos, em especial aqui no Ocidente, e mais especificamente no Brasil, numa sociedade muito machista, em que o homem acha que pelo fato de ser ele o macho, de ser ele o cabeça da família, de ser ele normalmente o provedor da casa, ele pode mandar, inclusive nesses aspectos mais íntimos, de forma que a esposa não tenha condição nem mesmo de opinar. E eu me lembro que quando eu me casei com a Flávia, eu disse isso para vocês, vou repetir, eu tive uma conversa muito séria com ela na primeira semana de casados. E nessa primeira semana e nessa conversa eu falei algumas coisas para elas, e dentre as coisas que disse, eu falei para ela: olha, uma coisa eu vou te pedir, durante todo o período nosso de vida, que vamos viver a vida toda como casados, porque não é a minha intenção casar com você e daqui a 1 ano, 2 anos me separar, nós vamos passar a vida inteira casados. Nunca tenha uma relação íntima comigo, nunca tenha uma relação sexual comigo, se você não estiver com vontade, se você não estiver afim. Não faça isso. Porque eu sei que se você fizer alguma coisa apenas para me agradar, e eu descobrir isso, eu vou me chatear com você. Então é preferível que você diga um não para mim, e eu fique chateado na hora, e depois isso passa, depois eu vou compreender o seu momento, do que de repente você fazer alguma coisa só para me agradar, e você vai se machucar, pode se machucar fisicamente, e pode se machucar também, é óbvio, no emocional. Eu disse a vocês que uma mulher, para que ela tenha uma relação íntima, aprazível, ela precisa ser despertada sexualmente. Quando uma mulher é despertada sexualmente pelo esposo, por aquilo que ele fala, pelos beijos, pelas carícias, pelas preliminares, a mulher, no organismo da mulher entra em funcionamento 2 glândulas, chamadas glândulas de Bartholin, que estão situadas nos pequenos lábios na região vaginal. Essas glândulas de Bartholin trabalham na lubrificação da região vaginal para que a esposa possa receber o órgão sexual do seu esposo. Quando essa mulher não tem essa lubrificação de forma natural, a relação é incômoda para ela e para ele, porque ele pode se machucar também. E quando essa mulher não tem essa lubrificação, pode haver o rompimento de vasos. Por isso que muitas mulheres sangram, mesmo tendo uma relação íntima com o esposo já há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos. Por isso que a gente recomenda que as mulheres que já entraram na fase da menopausa, ou então dado a falta da produção de determinados hormônios no seu organismo, e a região vaginal fica sempre seca, não tem aquela lubrificação normal e natural, que essas mulheres usem um gel específico para a relação íntima. E esses géis você pode encontrar em qualquer farmácia. Você vai gastar aí uns 5, 10 reais com gel, que dá para você usar muito tempo. Então, em todas as relações, a mulher pode usar esse gel, ou então o homem pode usar, e vão ter uma relação aprazível. Isso não é pecado, isso é normal. A medicina criou meios para gerar satisfação para as pessoas. E um meio de gerar satisfação é para que essas mulheres que não têm essa lubrificação possam então tê-la através de um produto artificial. Então, muitas mulheres têm o desejo de chegar e conversar com o marido. Marido, eu não queria assim. Eu não queria dessa forma, eu não queria nesse lugar, assim não me satisfaz.
mas o marido nunca deixa a mulher falar com ele. Inclusive, seria interessante que o homem, pelo fato de que ele tem condição de ter prazer numa relação íntima em qualquer posição, que ele deixasse a mulher escolher as posições que mais agradam a ela. Porque, olha, eu disse a vocês na primeira palestra que Deus fez a mulher com algumas prerrogativas que o homem não tem. Deus privilegiou demais as mulheres. Dentre aquilo que Deus fez para privilegiar as mulheres, está, por exemplo, um órgão na região genital da mulher chamado clitóris. O clitóris é um pequeno membro e ele só serve para uma finalidade. Ele só tem uma finalidade: gerar prazer e despertamento sexual na mulher. Só serve para isso e mais nada. Esse órgão, ele está situado acima da uretra. Então Deus fez esse órgão apenas para gerar prazer para a mulher. E se o homem não sabe disso, ele não vai dar atenção específica a esse órgão. Por isso que eu digo que é interessante que os homens permitam que as mulheres escolham as posições, que quanto mais a mulher fricciona esse órgão no corpo do homem, mais prazer ela tem. Por isso que eu quero afirmar mais uma vez: homens, deem condição de a sua esposa, ou das suas esposas aí, cada um respectivamente, falar com você. Quem sabe a sua esposa é uma mulher insatisfeita durante todos esses anos que vocês estão casados, nessa área sexual, porque você nunca deixou que ela te falasse nada. E a mulher morre de desejo, morre no sentido figurado, claro, sente muito desejo de falar com o esposo, mas ele não dá abertura. Ela fica com receio de ganhar uma bronca, receio de ouvir algumas palavras pejorativas. Mas, homem, se você quer viver bem com a sua esposa, dê essa permissão a ela. Segundo, o meu marido parece um ser irracional querendo saciar o seu desejo sexual. Vocês sabem que os animais não têm sentimentos como nós seres humanos. Os animais agem através do instinto. Por exemplo, um cachorro ou um cão, quando ele quer ter uma cópula com uma cadela, ele vai pelo cheiro. A cadela fica no cio, libera um cheiro, que obviamente é sentido pelas narinas do cão, e o cão então vai atrás dessa fêmea e tem uma cópula com ela. Mas aquilo não envolve sentimentos, porque os animais não têm sentimentos. Os animais têm instinto. Agora, nós seres humanos temos sentimentos. E muitas mulheres reclamam que os homens querem satisfazer seu desejo sexual como se fossem verdadeiros animais irracionais. Eu digo animais irracionais, parece ser uma expressão repetitiva, mas é porque a medicina diz que nós somos animais racionais. Eu não me considero um animal. A medicina diz que nós somos animais. Eu não me considero um animal. Mas usando o termo médico ou o termo da ciência, algumas mulheres dizem que os homens parecem realmente seres irracionais, animais querendo saciar o seu desejo. E é o que eu disse, às vezes as mulheres recebem o esposo e elas querem ter prazer na relação, mas quando elas pensam que vai começar, o camarada já caiu igual o pato. Como é que o pato faz? Sobe na pata. Quando ela pensa assim, vai começar, o pato já caiu de lado e a perninha tremendo assim. Então, maridão, não faça isso. Espere pela sua esposa. Nós vamos entrar em detalhes daqui um pouquinho. Meu marido me magoa o dia todo e quando é à noite, quer porque quer ter relações sexuais comigo. Meu amigo, não adianta você insistir nessa questão. Olha, vou citar um caso simples. Suponhamos que vocês acordem pela manhã e vão tomar um café da manhã juntos. E a esposa prepara a mesa tudo bonitinho, aquele forrinho limpo, coloca as jarras ali com suco, com leite, com café, põe bolinho, põe pão, põe presunto, mussarela e algumas coisinhas que você gosta. Na hora de tomar o café, de repente você começa a derrama leite para cá, café para ali, e derrama bolo para acolá, e a esposa olha e diz assim, meu bem, tenha mais cuidado. Você está sujando tudo aí, meu forro está limpinho. Simplesmente por uma questão de cuidado. O camarada olha para ela assim, logo ao amanhecer, larga de ser enjoada, sua rabugenta, ou mulher chata. Aí a mulher se chateia, fica nervosa, e ela olha para ele assim e diz, não é eu que sou enjoada e rabugenta, você que é um porco. Terminaram de tomar o café, ele sai para o serviço, ela passa o dia inteiro em casa. Quando é à noite, ele chega, igual uma gazelinha pulando. Hoje vai ter festa. Igual alguns chegaram hoje aqui, pulando, saltitando, porque ontem foi ótima a noite. Pensa nos camaradas que está com o rosto brilhando. E aí ele chega, dá um chameguinho na esposa, ela dá um chega para lá e diz, não encoste em mim não. Ele fala, gente, mas o que será que tem essa mulher? Daqui um pouquinho ele se aproxima de novo, ela diz, sai para lá, não chegue perto de mim. Meu bem, mas o que está acontecendo? O que foi que eu lhe fiz?
Para pensar um pouquinho que você vai lembrar. Aí ele pensa, não se lembra de nada. Aí ele volta nela e diz, meu bem, eu pensei, mas não consegui, eu não lembro, eu só te vi de manhãzinha e fui para o serviço, não falamos durante o dia. Pois é, mas foi de manhã mesmo. Mas o que foi que eu fiz? Você lembra que você me chamou de enjoada e de rabugenta? Observe que o camarada foi chamado de porco, que é um termo muito mais pejorativo. Entrou num ouvido, saiu no outro, porque ele é racional, trabalha com a cabeça. A mulher é emotiva, ela trabalha com as emoções. Aí ela foi chamada de enjoada e rabugenta, e aquilo feriu as suas emoções, e ela se fechou, ela se trancou. Aí o camarada tenta uma aproximação para ter uma relação íntima, ela não quer, porque ela está ferida. Aí é necessário um período de reconquista, quando o camarada vai chegar e dizer, me perdoe, abraça, beijo e tal. Ou então tem uns que são ignorantes demais e dizem assim, então tudo bem, você continua sendo uma mulher enjoada e rabugenta. E aí vai dormir emburrado, com um bico desse tamanho, ela continua emburrada, e aí acontece aquilo que eu disse. Um problema não resolvido hoje, um outro amanhã, um outro depois de amanhã, vai se transformando numa grande muralha que impede a relação matrimonial saudável. Vamos mais à frente. O meu marido não me estimula antes de termos uma relação sexual. É o que nós denominamos de preliminares. Vou repetir, um homem gasta entre 30 segundos e 1 minuto no máximo para estar pronto para uma relação íntima. As mulheres não. As mulheres gastam entre 8, 10 ou um pouquinho mais de minutos para estar pronta. Porque eu disse, e vamos repetir mais uma vez para ficar gravado, os homens são fogão a gás, e as mulheres são fogão a lenha. Olha só, eu afirmei para vocês que nós temos pelo menos 3 períodos no momento de uma relação sexual que são importantes ser observados, mas eu vou falar de 4 nessa manhã. Você tem o período do despertamento, ou o que nós chamamos de prelúdio, vai começar a relação. Você tem o período do clímax, quando vocês estão prontos realmente para uma relação propriamente dita. Você tem o período do orgasmo, quando você chega a uma explosão dos sentimentos mais nobres na relação sexual, e você tem o período do resfriamento, ou esfriamento. O homem, ele esquenta rápido, chega no clímax rápido, chega no orgasmo rápido e esfria rápido. A mulher, eu expliquei e repito, ela demora para esquentar, demora para chegar no clímax, mas quando chega no clímax, queima muito mais do que o fogãozinho a gás. Tadinho do fogãozinho a gás, fica lá xoxinho, e tão coitadinho, não é? Aí ela consegue chegar ao orgasmo e depois ela esfria devagar. Aí aqui entra uma outra questão que Deus privilegiou a mulher, que o homem não foi privilegiado. Deus deu à mulher o privilégio de ser um ser multiorgásmico. Ou seja, a mulher é multiorgásmica. Multi fala de muitos. A mulher tem a capacidade de, numa mesma relação íntima com o esposo, ter vários orgasmos, o que o homem não consegue. Há algumas teorias chinesas que dizem que os homens conseguem ser multi-orgasmáticos. Eu quero que me provem isso, preciso ver. Porque durante todos esses anos que eu estudo a respeito do assunto, eu não conseguia achar um homem que me dissesse pessoalmente que consegue ter mais de um orgasmo na mesma relação. As mulheres conseguem. Deus deu esse privilégio às mulheres. Por isso que eu disse que Deus privilegiou muito as mulheres. Pastor, mas por que a mulher consegue e o homem não? Porque para o homem chegar a ter uma ejaculação, um orgasmo com ejaculação, ele precisa estar com o seu membro sexual no estado de ereção. E para que o homem tenha um estado de ereção, ou esteja no estado de ereção, ele precisa ter o seu órgão inundado por sangue. Então, quando o homem é despertado sexualmente, o organismo manda sangue para o pênis, e esse pênis ele é como se fosse uma esponja por dentro. Tem os corpos cavernosos e os esponjosos. Aquilo tudo é inundado de sangue. Aí o membro sai do estado de flacidez e entra no estado de ereção. Aí o homem tem uma relação tranquila com a esposa e chega à ejaculação. Quando ele ejacula, o organismo trata de puxar o sangue de volta, porque aí o homem começa a esfriar. E o membro dele sai do estado de ereção e vai de volta para o estado de flacidez. Nesse sentido, o homem não consegue mais continuar uma relação aprazível para a esposa, porque o órgão dele vai estar no estado de flacidez. Já a mulher não tem esse problema. A mulher não tem essa problemática que nós homens temos. Por isso costumamos dizer que quando o homem quer ter mais de um orgasmo ou mais de uma ejaculação
com a esposa na mesma noite, no mesmo período, é preciso que ele espere um pouquinho aí, uns 20 minutos, uma meia hora, para que o organismo volte ao normal e ele seja novamente despertado sexualmente e o sangue seja bombeado novamente para o seu órgão. Aí os homens não sabedores disso fazem aquilo que eu venho explicando para vocês. Às vezes eles querem uma relação tão rápida e a esposa, quando pensa que vai começar a esquentar, o camarada já está saindo de perto dela. Então o homem tem que entender que a mulher esquenta mais devagar, chega ao clímax mais devagar, e quando ela está no orgasmo, ela tem condição de ficar aqui por muito tempo. Por isso que eu sempre tenho aconselhado homens, procurem ter uma intimidade mais profunda com a esposa de vocês, para que vocês permitam que a esposa chegue primeiro ao orgasmo, para depois você chegar ao orgasmo. Porque se a esposa tem a condição de ser multiorgasmática, ela pode chegar num primeiro orgasmo e esperar você chegar no seu. E enquanto ela espera, ela pode ter outros orgasmos se ela quiser. Mas se ela não tiver, ela já está satisfeita. Então é bom que nós apercebamos disso, e quanto mais intimidade você, homem, tiver com a sua esposa, mais fácil será para você nessas relações íntimas. O meu marido já me convenceu a ir para a cama com ele, mesmo que o nosso dia não tivesse sido muito bom. E a arma que ele usou foi meia dúzia de palavras bonitas, mas depois, que decepção. Tem homem que é muito esperto, não é? Ele sabe que a mulher é muito emotiva, e ele machucou, feriu a esposa, aí depois ele chega, faz como diz o jovem, dá um chavequinho no ouvido dela, não é? Consegue convencê-la a ir para a cama com ele. Depois que ele tem o que ele quer, ele volta a ferir, volta a machucar a esposa, volta a destratar a esposa. E isso tem gerado tantos problemas, e não são poucos os casais com quem já conversei, em que as mulheres disseram: pastor, eu acho que a solução para mim de fato é o divórcio, porque eu não consigo mais me relacionar com esse homem. Quando eu penso de nós termos uma relação íntima, aquilo já me dá nojo, ojeriza, eu já tenho repulsa daquilo, porque ele me trata muito mal, ele me despreza. E normalmente se aproxima de mim só quando quer ter relação íntima. No restante do tempo, é o tempo todo assim, me relegando a planos inferiores. Mas vamos mais à frente. Sempre que nós temos uma relação sexual, parece-me que o meu marido se desespera para sair de perto de mim. Por quê? Porque o camarada é insensível. Eu disse que as mulheres esfriam mais devagar. O homem deveria somente sair de perto da mulher quando ela dissesse: agora você pode sair. Porque a mulher, a satisfação completa de uma mulher não é apenas quando ela chega ao orgasmo. É também no período de esfriamento, quando ela vai ficar mais próxima do esposo, para completar todo aquele processo de prazer que ela vinha sentindo. E aí então ela libera o esposo para sair de perto dela. Agora tem uns camaradas que são tão desesperados que terminou a relação, ele já levanta de um salto, já vai para o banheiro para se limpar e tal. Parece que ele tem nojo da mulher. E eu sempre faço uma afirmação da seguinte forma: se tem alguém que deveria ter nojo, não era o homem, era a mulher. Porque da mulher não sai nada, mas dele sai. Eu já li alguma literatura médica dizendo que algumas mulheres, de vez em quando, soltam uma pequena quantidade de líquido, mas isso são exceções. Mas o homem não, toda ejaculação do homem gera a expulsão do sêmen. Então, se tem alguém que tem que ter nojo de alguma coisa, é a mulher. Mas, na verdade, não tem que ter nojo, não. Porque sabe o que é o sêmen? Simplesmente um composto de proteína. Não é nada. É um composto de proteína. Mas não estou mandando ninguém fazer uso disso como alimento, pelo amor de Jesus. Tá? É um composto de proteína, mas isso não é para alimento, viu? Tem outra finalidade. Um dia eu estava lendo uma revista e aí vendo que alguém dizendo assim: sabe por que as japonesas ou as chinesas têm aquele rostinho tão bonitinho? Porque usa esperma no rosto. Eu não aconselharia ninguém a fazer isso. O meu marido se acha no direito de ter quantas relações sexuais comigo ele quiser em um único dia e a hora que bem entender. Tem homem que acha que a mulher é um objeto sexual, uma máquina de fazer sexo, que qualquer hora que ele liga a máquina, está pronta para uma relação. E não é assim. Eu disse a vocês, e mais uma vez repito, as coisas para as mulheres funcionam de forma diferente. É preciso nós tomarmos cuidado com relação a isso, porque senão nós vamos começar a gerar problemas na nossa relação, inclusive achando que a mulher, na verdade, não gosta da gente. Não é que a mulher não gosta, é porque a mulher muitas vezes vê a relação íntima de forma diferente do homem. Por exemplo, nós homens temos uma capacidade que a mulher normalmente não tem. Nós ligamos tudo a sexo. Tudo a sexo. Se nós temos um problema lá na empresa, a gente chega em casa, se tiver uma boa relação, parece que resolveu o problema. Se nós brigamos na rua, no trânsito, chegou em casa, teve uma boa relação com a esposa, parece que acabou o problema. Tudo a gente liga a sexo.
Quando nós estamos brigados com a esposa e a gente resolve consertar aquilo que está desconcertado, a gente quer que esse conserto termine com a relação. E ela não. Ela gostaria que esse conserto terminasse com um abraço, um beijo, um pedido de perdão e alguma coisa assim. Mas ela, em último plano, ela pensa no sexo. Ele não. Ele pensa, bom, já que consertamos, agora vamos ter uma relação para solidificar o negócio aqui, para ficar certinho mesmo. Porque a gente, homem, pensa assim, não é? E a gente precisa entender, então, que as mulheres pensam de forma diferente. Isso é comprovado cientificamente. Eu não estou falando isso de mim, não. Eu tenho estudado isso ao longo dos anos. Isso é comprovado cientificamente. Vamos mais. Eu já estou cansada de ficar insatisfeita sexualmente. São mulheres que continuam tendo relações todos os dias ou de vez em quando com o marido e não têm prazer. E eu sempre digo o seguinte, que se Deus quisesse que só o homem tivesse prazer na relação, Ele não teria feito a mulher com órgãos genitais ou sexuais que permitisse que ela chegasse lá. Se Deus fez órgãos da mulher que permite que ela chegue lá, é porque ela também tem o direito a ter prazer. E aí nós vamos ver numa outra questão, mas já vou adiantar, que há mulheres que dizem assim, pastor, eu nunca experimentei um orgasmo. E aí você pode dizer assim, pastor, mas isso deve ser uma ou duas não. Eu que não tenho uma estatística aqui que eu fiz, mas se você souber a quantidade de mulheres, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, que nunca tiveram o privilégio de ter um orgasmo, mesmo com 10 anos, com 15, com 20 anos de matrimônio, não são poucas, são muitas, por causa da insensibilidade do marido, por causa da ignorância do marido, do machismo do marido, ou então simplesmente porque ele não foi ensinado para isso, ainda que gostaria de ser ensinado, nunca foi ensinado a esperar pela sua esposa, a gerar prazer na esposa. Um dia, ministrando o encontro, um casal de senhores se aproximou de mim para conversar. Na verdade, primeiro veio a irmã. Eles já tinham mais ou menos uns 30 anos de casado e uns 50 e poucos anos de vida. E ele disse, pastor, eu quero lhe confessar uma coisa. Eu nunca tive o privilégio de ter um orgasmo. Eu disse, irmã, mas o que está acontecendo? Você não vive bem com seu marido? Pelo contrário, vivo tão bem, meu marido, uma bênção de Deus. Mas então por que a senhora nunca experimentou o orgasmo? Ela disse, porque o meu marido tem ejaculação precoce. Eu disse, irmã, então isso é fácil de resolver demais. A ejaculação precoce é aquele problema que o homem tem, de que, na relação íntima, ele às vezes chega à ejaculação antes mesmo de introduzir o pênis na vagina da esposa, ou então, no momento da relação, ele começou a ter a relação, ele já chegou à ejaculação. Isso chama ejaculação precoce, é uma ejaculação que vem rapidamente. E eu tenho aconselhado os casais que sofrem desse problema, no caso do homem, que procure um profissional da medicina. Qualquer médico, até um clínico geral, pode aconselhar que o que os homens têm que fazer para poder se livrar dessa problemática. Porque a maioria dos homens que têm ejaculação precoce são homens que têm problemas psicológicos. É só problema psicológico, não tem nada físico. Você não precisa tomar remédio para isso. Pode sim haver uma ocasião em que o homem necessite de algum tipo de medicamento, mas a maioria dos casos são problemas psicológicos, emocionais, coisas que vieram do passado. E o homem então tem essa questão da ejaculação precoce. Por exemplo, um homem que na época de solteiro se masturbava demais, ele tende a ser um homem que tem ejaculação precoce, porque ele não consegue se controlar. Porque às vezes a masturbação gera no rapaz ou na pessoa solteira o desejo de estar chegando logo à ejaculação ou ao orgasmo. E aí ele, naquela rapidez toda, vai fazendo com que seu organismo se acostume com isso. E isso pode gerar problema, então, na relação matrimonial. Então, são questões que podem ser observadas e resolvidas de forma simples. Mas o homem tem que entender que Deus fez a mulher para ter prazer tanto quanto ele ou mais. Porque se Deus deu à mulher a capacidade de ser multiorgásmica, Deus deu à mulher a capacidade de ter um pequeno órgão chamado clitóris, que só serve para o prazer sexual, é porque ela, talvez, poderíamos até dizer, que tem o direito de ter muito mais prazer do que nós. Senão, Deus não teria dado esses presentes para ela. Ou para elas, não é? Vamos mais. Eu não tenho vontade de ter relações sexuais com meu marido. Será que eu sou frígida? Frigidez é o estado daquela mulher que não sente nem desejo pelo esposo e não sente prazer enquanto está tendo uma relação propriamente dita com ele. Isso é o caso de frigidez. Agora, para que uma mulher seja frígida, existe um processo aí. Existem algumas questões acontecendo. Pode ser um problema físico? Pode. Mas eu acredito que a maioria das mulheres que são frígidas, o problema maior é emocional. É um problema de mau relacionamento com o marido. Então, eu costumo aconselhar esses casais quando a mulher vem até mim dizendo, pastor, eu queria um conselho porque eu não sinto mais desejo pelo meu marido, parece que eu não gosto dele mais. Nessa área sexual não adianta nem ele me procurar porque eu não quero. Eu sempre aconselho essas mulheres. Então, é preciso que você traga o seu marido aqui para a gente conversar
alguma coisa está errada na relação de vocês. Agora, quando é físico, a gente passa para um profissional da medicina. Vamos mais. O meu marido é tão insaciável e incompreensível que quer ter relações sexuais comigo até no período em que eu estou menstruada. É outro problema. Período em que eu estou menstruada. Algumas pessoas dizem assim, pastor, é pecado ter relação no período menstrual? Bom, vamos ver o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem pelo menos 3 textos que falam a respeito desse assunto. 2 deles estão na lei de Moisés e um terceiro texto, que na verdade é o primeiro, fala a respeito da situação de uma mulher que estava menstruada que não quis se levantar da sua cavalgadura, que foi o caso de Raquel, esposa de Jacó. Para quem conhece a Bíblia, sabe que quando Jacó saiu fugido da casa do seu sogro, junto com as suas 4 esposas e os seus muitos filhos, Raquel roubou um ídolo da casa do seu pai. Pastor, mas por que ela roubou um ídolo? Ela era idólatra? Não, eu vou explicar para você por quê. Raquel roubou aquele ídolo porque normalmente, no Antigo Testamento, nas negociações, nas transações comerciais de terra, além da escritura que se lavrava, era passado para essa pessoa que comprava uma terra também um ídolo que representava a posse daquela terra. Quando Raquel vai sair fugida da casa do seu pai, ela disse, puxa, o meu pai já nos enganou tantas vezes, eu acredito que eu como filha tenho direito à terra. Eu tenho direito pelo menos a uma parte dessa terra dele, então eu vou roubar um certificado de propriedade dessa terra. E Raquel então roubou aquele ídolo do seu pai. O seu pai, sabedor disso, correu atrás deles, depois de alguns dias, conseguiu encontrá-los. Quando Labão chegou até o acampamento, a primeira acusação que ele fez foi essa. Jacó, por que além de você ter levado as minhas filhas e os meus netos, você também roubou ídolos da minha casa? Os certificados de propriedade de parte da minha terra. Jacó disse para ele, não, o senhor está enganado. Eu posso ter trazido as suas filhas e seus netos, mas roubar alguma coisa da sua casa, não. E eu quero te dizer uma coisa, você pode revistar todo o nosso acampamento. Com quem você achar esse ídolo, você pode matar. Raquel tinha o ídolo. O que ela fez? Colocou debaixo da cavalgadura, né, da sela do animal, sentou-se por cima dessa sela e o pai revistou ali as tendas, revistou os animais. Quando chegou perto de Raquel, Raquel disse para ele assim, pai, me perdoe por não me levantar para te cumprimentar, mas é porque eu estou no costume das mulheres. Eu estou menstruada. E eles respeitavam muito esse costume. Tanto é que uma mulher menstruada, no caso de Raquel, por exemplo, o fato de ela sentar naquela cela, aquela cela ela é considerada impura. Tinha que ser lavada ao final de todos os dias. Porque existia a lei da impureza. Depois nós vamos ver outros 2 textos bíblicos que proíbem a questão da relação íntima no período menstrual, porque gerava para a mulher e para o homem um estado de impureza que poderia ser purificado ao final de um dia. Quando partimos para o Novo Testamento, nós não vemos nenhum texto bíblico a respeito disso. Aí qual é a conclusão que eu tenho depois de muito estudar a palavra e conversar com médicos cristãos, inclusive? É que a relação íntima praticada no período menstrual não configura uma situação de pecado, mas configura uma situação de desconforto, principalmente para a mulher. Eu não acredito que o período menstrual seja o melhor período para se ter uma relação íntima. Porque a mulher, olha, primeiro, ela está passando ainda pelos problemas da TPM, que são as tensões pré-menstruais. Uma mulher que ainda tem o problema da TPM, ela tem dores no seio, tem cólicas, algumas inclusive violentas, ela tem dores de cabeça, ela fica uma mulher irritadiça. Eu, por exemplo, quando sei que está chegando o período menstrual, eu nem me aproximo perto da Flávia assim para muita coisa. É só um beijinho, um abraço e procuro dosar as palavras, porque é natural que a mulher fique irritadiça, o organismo está trabalhando de forma diferente. E aí ela ainda está sofrendo essa problemática das tensões, e se o camarada insistir para ter uma relação nesse momento, é desagradável para ela. Segundo, imagine só você tendo uma relação com a sua esposa, no período em que ela está menstruada, além de ela estar suja e vai sujar-se ainda mais de sangue, você vai se sujar de sangue, e vocês sabem que o sangue normalmente não tem um cheiro agradável, ele tem um cheiro de ferro enferrujado, mas o sangue menstrual já tem um cheiro mais desagradável ainda, porque é um sangue coagulado normalmente. Aí você pode correr o risco de sujar suas roupas pessoais, íntimas, corre o risco de sujar suas roupas de cama. Se o fluxo da mulher for muito intenso, pode escorrer e sujar o colchão, depois não limpa mais. É desagradável, é um negócio assim desajeitado demais. Agora, eu já fiz encontros em que alguns casais depois, no final do encontro, disseram para mim assim, pastor, eu quero dizer para o senhor o seguinte, eu e a minha esposa, o momento do mês que nós mais gostamos de ter relação íntima é quando ela está menstruada. Eu digo, cada pessoa, como diz o ditado, cada qual com seus quais.
Se você gosta e ela gosta e se sente bem, problema de vocês. Eu, particularmente, não me sentiria bem tendo uma relação com a minha esposa nesse presente momento. Eu acho que não é interessante e é desconfortável para ela. Então, isso configura mais uma questão de respeito do homem para com a sua esposa. E aí tem outra reclamação da mulher que diz assim: pastor, o meu marido fica indiferente comigo quando eu estou menstruada. Aí os maridos sabem que nesse período não pode ter relação com ela, porque na verdade ela não está pronta para isso. É um período muito importante da vida dela e tem que ser respeitado. Aí o que ele faz? Isola a mulher. Quase não conversa com ela, não diz palavras carinhosas, não se aproxima dela, porque sabe que não pode ter aquilo que ele tanto gosta. E aí a mulher vai se ferindo, porque ela pensa: puxa, eu só sirvo para estar perto dele quando não estou menstruada, porque a qualquer momento que ele me chamar e eu estiver pronta, podemos ter uma relação íntima. Mas se eu estou menstruada, eu não sirvo para isso, então eu não posso ficar perto dele. Quem sabe, nesse período menstrual, não seria interessante vocês tirarem momentos para namorarem. Porque o namoro, de fato, foi para o casamento. Não existe namoro na Bíblia, claro. Mas esse período de intimidade foi feito para o casamento. Então, quem sabe, nesse período menstrual, ao invés de você ficar pensando no sexo, você tire tempo para você sentar com a sua esposa, ver um programa de televisão juntos. Quem sabe deitar e colocar a sua esposa no colo e vocês vão conversar coisas da vida de vocês, ou trivialidades. É um período de namoro. O namoro e as intimidades foram feitas para o casamento. A gente precisa entender isso. Mas vamos mais. O meu marido acha que eu não tenho direito de chegar ao orgasmo, por isso eu nunca experimentei. Foi o que eu acabei de dizer. Maridos machistas. Ele quer ter relações sexuais todos os dias, eu não aguento. E realmente não tem que aguentar mesmo. Porque eu quero dizer para os irmãos o seguinte: o negócio é bom, mas não perde não. Fique tranquilo. Isso preserva, isso não vai acabar não. O camarada vai com tanta sede ao pote que ele acha que está na lua de mel. Porque a pessoa solteira, quando se casa, lá na lua de mel, ele quer ter 8, 10 relações no mesmo dia, porque acha que o negócio, né, vai acabar, vai extinguir. Não, calma. Pode ficar tranquilo, isso aí está preservado. Né? Deixa quieto, eu ia falar um negócio, deixa quieto. Não, eu ia dizer o seguinte, vou dizer, que quem gosta de queijo, quanto mais curadinho o queijo, melhor. Então não se preocupe, isso não vai perder, tá? O meu marido não se preocupa se vamos ter relações sexuais ou relações íntimas com a porta ou a janela aberta, mesmo que haja pessoas em casa. Meu Deus, tem uns camaradas que são malucos. Olha só, um dia, quando eu morava em Minas Sul, eu estou voltando de uma cidade que eu e a Flávia fomos fazer um trabalho e eu não tinha carro na época, nós fomos de ônibus. Mas a rodoviária era próxima à minha casa. E nós descemos do ônibus e eu vinha arrastando a malinha, era 5h30 da manhã, 5h20, 5h30. Vinha arrastando a malinha da rodoviária até a minha casa. Quando eu estou chegando próximo à minha casa, mais ou menos assim umas 3 casas antes da minha, eu começo a ouvir um barulho. E estou ouvindo uma mulher assim. Eu parei e disse: Flávia, está acontecendo alguma coisa em alguma casa aqui perto. E ela olhou assim para mim, me repreendendo, né, com aquele olhar, e disse: vamos embora. E eu todo inocente, continuei andando, daqui um pouquinho o negócio ficou assim mais empolgante. E a mulher, ai! E eu falei: Jesus, o que será isso? E a minha mulher olhou para mim assim e disse: mas você é bobo, você não sabe o que é? Quando ela fez essa pergunta, aí o camarada também resolveu gritar. E ele, parecendo o Tarzan. E aquilo foi me deixando assim meio preocupado. E de repente eles deram um grito juntos assim, Gente, 5h20, 5h30 da manhã, tudo silêncio. A minha esposa me pegou pelo braço e disse: vamos embora rapidamente daqui. Então, eu quero dizer com isso o seguinte: você quer gemer, quer gritar, entra para o seu quarto, fecha a porta e de preferência que não tenha ninguém em casa. Se você quer ter relações assim tão empolgantes quando tem alguém em casa, faz uma calafetação no seu quarto. Ou então faz um estúdio de música no seu quarto. Você coloca espuma nas paredes, troca a porta para uma porta grossa, tá bom? Se você não tiver dinheiro para colocar espuma, você coloca aquela caixa de ovo mesmo, que vai vedar do mesmo jeito, tá? E ali dentro você grita, você geme, planta bananeira, dá pirueta, faz o que você quiser. Aí ninguém vai te ouvir. Agora, ninguém é obrigado a ficar vendo e ouvindo aquilo que você está fazendo entre 4 paredes. Nem os seus filhos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos. E nem eu, um pobre coitado, chegando de uma viagem, ouvindo um camarada lá, parecendo que está na selva. Não é? Calma. Eu acho que essas questões de intimidade têm que ser realmente coisas bem reservadas. E aí, por último, a reclamação de uma mulher. O meu marido não quer mudar de vez em quando. O que é que eu estou querendo dizer com isso aqui? É que o marido, às vezes, ele é tão
como é que diz aquela palavra, pessoa assim que é muito certinha, né? O camarada é tão certinho naquilo que faz, que as relações que ele tem com a esposa todos os dias são do mesmo jeito. Ele nunca muda a posição, nunca muda de lugar, porque acha que isso é errado. Que é isso? Quem foi que disse para você que as relações têm que ser feitas apenas entre quatro paredes, debaixo de coberta, de roupa e com a luz apagada? Quem foi que disse para você que isso é a única coisa certa a se fazer? Quem disse isso para você disse errado. Meu amigo, se você quiser fazer na sala, faz, no quarto faz, no banheiro faz, dentro da geladeira, dentro do freezer, debaixo da mesa, em cima da laje, sei lá. O problema é seu, desde que ninguém veja nem ouça. Um dia eu conversei com um rapaz num prédio que eu morei, e ele disse, pastor, eu dispensei uns inquilinos agora essa semana, eu fiquei assustado, porque quando eu cheguei no quarto para mandar fazer a pintura para outros inquilinos entrarem, eu me assustei, porque quando eu olhei para o teto do quarto principal do apartamento, tinha duas pegadas no teto. É como se alguém tivesse pego assim 2 pares de sapato e batido lá em cima assim no teto, né? E ficou a marca. Só que estava tão certinho que a gente de fato entendeu que aquilo foi num momento assim de muito êxtase do casal. E sabe-se lá o que eles fizeram, eu só sei que eles conseguiram fazer uma marca de sapato no teto. Aí eu digo para você o seguinte, quer fazer o mesmo, faça, desde que ninguém ouça e nem veja. Plante bananeira se quiser. É importância. Então, maridão, mude de vez em quando, sua mulher quer alguma coisa nova, diferente. Vamos para os problemas que o homem enfrenta. Primeiro problema do homem, principalmente do brasileiro. Eu temo que o tamanho do meu órgão genital seja inferior àquilo que ela esperava. Isso é uma bobagem de homem. Todo homem acha que quanto maior for o seu membro sexual, mais satisfação gera para a mulher. Isso é uma bobagem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que são homens, para você nunca mais pensar essa bobagem se você pensa isso. A medicina descobriu que a mulher tem prazer na relação íntima nos 3, 4 ou quando muito 5 centímetros da região vaginal. Não é a profundidade que o órgão genital do homem alcança que gera prazer na mulher. Não é. É a forma como o homem usa aquilo que Deus deu a ele. Inclusive, muitas mulheres reclamam dizendo que, apesar de que o órgão genital da mulher ele é expansivo, ou a gente poderia usar um termo mais popular, ele é elástico e ele pode receber vários tamanhos de pênis diferentes. Mas há mulheres que reclamam que o membro do homem é muito avantajado, e isso gera desconforto para ela, porque tem mulheres que se sentem desconfortáveis. Há inclusive a problemática que quando o membro do homem é muito comprido, ele é muito grande, pode gerar problemas até no colo do útero da mulher. Eu não sei se vocês sabem, mas o segundo tipo de câncer que mais mata no mundo as mulheres é o câncer de colo de útero. E muitas vezes o câncer de colo de útero é ocasionado por relações quando o homem, em especial, não tem higiene com o seu órgão genital, ele não lava o seu órgão genital, ele não limpa o seu órgão genital e quer ter relação com a esposa. Eu sempre tenho aconselhado os homens, vai ao banheiro fazer xixi, limpa o seu órgão genital com papel higiênico. Ah, pastor, isso é coisa de boiola. Que boiola o quê, rapaz? Isso é coisa de higiene. Um homem deveria lavar o seu órgão genital pelo menos 2 ou 3 vezes por dia. Principalmente os homens não circuncidados. Porque o homem não circuncidado tem aquela pele que recobre a glande do pênis ou a cabeça do pênis. E quando ele passa o dia inteiro sem fazer asepsia ou sem limpar, vai ajuntando uma substância sebácea chamada pela ciência de esmegma, que também gera na mulher. Mas no homem, principalmente, no homem não circuncidado. E quando o homem não lava esse órgão genital, ele tende a correr o risco, inclusive, de ter câncer de pênis. Já imaginou um camarada ter câncer de pênis por falta de higiene? É muito para a minha cabeça, eu não consigo absorver isso. Mas é assustador o número de homens que têm câncer de pênis no Brasil hoje. E aí tem que extrair o câncer. E como é que vai extrair? Vai extrair o órgão genital do camarada, acabou. Não tem festinha mais. Aí vai ter que usar sonda. Como é que faz? Então o homem precisa se aperceber disso. Mas desmistificando, quebrando esse tabu do tamanho do órgão genital, a medicina fez uma catalogação de tamanhos e diz que o micropênis é o pênis que, em estado de ereção, é menor do que 8 ou, quando muito, 7 centímetros. 7,5, 8 centímetros no estado de ereção é micropênis. Para isso tem uma cirurgia. Eles fazem o deslocamento da base do pênis e joga para fora uns 5, 6 centímetros, 4, 5, 6 no máximo, e aí o camarada fica tendo um órgão normal. Um pênis normal, e isso está estudado pela medicina no mundo inteiro,
É um pênis que varia entre 12,5 e 13 centímetros, até no máximo 14,5, 15 em estado de ereção. É um pênis normal. Aí o camarada olha para si e diz assim, não, mas eu queria ter um pênis assim de uns 25 centímetros, uns 30. Larga de ser bobo, rapaz. Tu casou foi com uma mulher, não foi com a égua, não. Para com bobagem. Sabe-se lá se a sua mulher também comportaria isso? Eu lembro de um caso no interior que aconteceu aí, que uma moça muito franzininha casou-se com um rapaz de um membro muito avantajado. O cara era realmente avantajado mesmo, segundo o que me disseram. E a moça, apesar de ser, obviamente, uma mulher e o seu órgão genital ser elástico, ela não conseguiu receber um membro do marido. Na noite de núpcias dele, o camarada, inexperiente, morava na fazenda, foi ter a primeira relação com a esposa, e ela começou a gritar, e ele achou que ela estava gritando de prazer. Mas depois ficou-se sabendo que ele quase uniu a vagina com o ânus. Ele rasgou a moça. Aí ela teve que ir para o hospital, fez cirurgia, reconstituiu e tal, tudo bonitinho. Passado o período de recuperação, tentaram ter uma relação. Ele machucou ela de novo. Ela disse, não dá para ficar casada assim. Porque ela não conseguiu absorver aquilo. Não conseguiu receber aquele membro daquele tamanho. Então o homem tem que parar com essa bobagem. Não é o tamanho que faz a diferença, é como você usa o que Deus te deu. Então, meu amigo, contente com o que você tem. E outra coisa, eu acho que a melhor pessoa para dizer para você se está bom ou se está ruim é a sua mulher. Pergunte para ela, eu te satisfaço? Tá bom para você? Tá, então pronto, desencana. Para de pensar nessa bobagem. Não é? Vamos mais. Quando vamos ter uma relação sexual, minha esposa fica com uma tora de madeira na cama, não tem graça. O camarada está lá no bem bom e a mulher está parada assim, parecendo que morreu. E ele diz, meu bem, está viva? Estou. Ele cutuca para saber, tem certeza? Tenho. Oi, irmão, não faz isso não, pelo amor de Jesus. Tem umas que são tão exageradas. Ai, Jesus. Um dia alguém me contou assim, pastor, pensa eu numa relação com a minha esposa, eu estava tão alegrinho naquela noite. E eu estou lá no bem bom e tal, e ele estava naquela posição que a gente normalmente mais usa, que é a cara a cara. Está naquele bem bom e tal, de repente a mulher grita, amor! Ele diz, o que foi, te machuquei? Não, lembrei, não cobrimos o cheque hoje. Outro me contou o seguinte, pastor, eu estou lá numa relação, estava assim, satisfeita, minha esposa toda empolgada, daqui a pouco ela diz assim, fulano, gritou o nome dele, ele disse, o que foi, meu bem, está gostando? Eu disse, não, se você não der um jeito de cuidar desse teto, essa pintura vai cair na cabeça da gente. Agora a máxima de todas, eu estou no encontro de casais no Mato Grosso, um pastor amigo me contou assim, que ele aconselhou um casal que é mulher, todas as vezes que aceitava o convite do esposo para uma relação íntima, ela ia primeiro à cozinha. Imagina o que ela ia fazer. Abria o armário, tirava um saquinho de pipoca, daquele de micro-ondas, colocava no micro-ondas, estourava e colocava numa vasilhinha e ia para o quarto. O maridão fechava a porta, ligava o ar-condicionado, quando muito colocava uma musiquinha e enquanto eles estavam tendo a relação íntima, ela comia pipoca. Ah, irmão, não dá. Não dá, mas não dá mesmo. Isso não é hora de comer pipoca, pelo amor de Jesus. Olha só, outra reclamação do maridão. Minha esposa faz greve de sexo. Lembra do texto que eu li? Paulo diz, não desprezem a companhia do seu esposo, da sua esposa, por muito tempo. Quer ficar longe? Fique de comum acordo para determinados fins específicos, mas não por muito tempo. Esposa que faz greve de sexo, primeiro, está pecando contra Deus, pecando contra a relação matrimonial e correndo um sério risco do marido ficar pensando bobagem e querendo fazer bobagem. Mulher que faz greve de sexo tem qualquer problema também na relação, porque a mulher não vai fazer greve de sexo à toa. Tem qualquer coisa errada aí que precisa ser observada e consertada. Quando eu não tenho um relacionamento satisfatório, tudo perde a graça. De fato, nós homens somos assim. Se a gente não está bem com a esposa, pode ter dinheiro no banco, carro novo, casa nova, tudo novo. Mas se não está bem com a esposa, parece que isso não tem valor. Mas quando está bem em casa com a esposa nessa área, pode estar faltando dinheiro para o cheque, pode estar faltando o dinheiro para pintar a casa, pode estar faltando o dinheiro para comprar o carro novo que tanto gostaria, mas está tudo beleza, tudo excelente. Vamos caminhando, vamos levando a vida. Porque eu disse a vocês, o homem tem essa condição de ficar ligando tudo a sexo. Ela não se preocupa com as roupas de cama. Ô, irmã, pelo amor de Deus. Roupas de cama e de banho se trocam no máximo com 2 ou 3 dias de uso. O camarada vai deitar, ele já dá uma olhadinha na cama assim, ele vê, bom, aqui é meu braço, aqui eu vou colocar meu bumbum, que já está a marca do corpo dele lá. Tanto que ele soa e a mulher não troca o lençol. O travesseiro dele tem uma bola desse tamanho de suor, marrom.
sei quanto tempo faz que não troca a fronha do travesseiro. Não, pelo amor de Deus, não faça isso não. Ah, pastor, mas meu marido é um ator, por que ele não troca? Ele pode até trocar, mas por que custa você também trocar, ué? Você que cuida mesmo dos afazeres domésticos, troca lá o lençol e a fronha de 3 em 3 dias no máximo. E uma roupa de cama limpa e bem cheirosa até inspira a gente a fazer coisas boas, né? Então se preocupe com isso também. Olha só outra reclamação de um homem. Ela sempre espera por mim. Mulher tem essa mania de ficar esperando pelo homem. Não, irmã, haja. Faça igual eu contei para vocês. Pega seu marido pelo colarinho, joga ele na parede e diz: vem cá, meu pebão, meu tigrão, meu pitbull, meu docinho. Né, Joãozinho? Meu docinho, sei lá. Faz alguma coisa. Não fica esperando só seu marido, não. Age, acorda. Como diz Paulo, desperta tu que dormes. Minha mulher não aceita que eu fale qualquer coisa sobre sexo. Por isso que vive uma vida assim tão desagradável. Porque tem mulher também que é fechada, não é? Não aceita o marido falar, fica cheia de frescura. Não posso conversar sobre isso. Por isso que vive mal. Mulher tem que se abrir para deixar o marido também conversar sobre esses assuntos. Eu, corriqueiramente, tiro períodos de tempo para conversar com a minha esposa sobre o assunto. Para ver se a gente está bem, se não está, se está tudo ok, se ela está satisfeita ou não. Eu preciso conversar com ela. Se eu não conversar com ela, quem é que vai conversar? Só tem eu para falar. Minha mulher não aceita carícias ou as preliminares antes da relação. É um negócio atípico, porque toda mulher quer receber carícias. Mas tem mulher que não aceita. Aí eu não sei por quê. É preciso também se observar qual é o problema da relação desse casal. Ela não permite mudanças de posição nem mudança de local. Eu disse a vocês, irmão, vai para dentro do freezer, que lá é geladinho, vocês vão ficar muito quente mesmo. Vai para dentro do freezer, debaixo da mesa, né, debaixo da pia, sei lá. Planta bananeira, dá pirueta, faz polichinelo, não sei, faz alguma coisa diferente. Não precisa ficar naquela mesmice de sempre, não é? Agora, é claro, nós não podemos fugir da moral e do pudor, mas não fugindo da moral e do pudor, cada qual com seus quais, cada um faz aquilo que acha que deve. Ela não usa lingeries atraentes. Eu disse que o marido é atraído pelo que vê. Então, a mulher se componha para o seu esposo. A mulher que tem 5 anos que não vai numa loja de lingerie para comprar uma pecinha nova. Hoje tem tanta loja aqui, ainda mais em Goiânia, você compra aí pecinha de 5, 6, 8 reais. Não, irmã, pelo amor de Deus, de vez em quando vai lá e compra alguma coisa. Agora, não vai inventar também de comprar aqueles camisolões de algodão que vai lá no pé, que não se usa isso mais não. Isso não se usa mais. Camarada diz assim: ai, minha mulher saiu hoje para ir comprar uma lingerie. Aí ela chega, ele fica lá esperando, na expectativa. Ele corre para o quarto, no momento lá da relação deles, fica lá na cama esperando. Quando vem aquele fantasma, naquele lençol gigante lá de algodão. Não, pelo amor de Deus, não faça isso não. Eu gostaria que ela me surpreendesse. É uma observação de um homem. Todos nós gostaríamos que a mulher surpreendesse. Porque ter uma relação íntima quando o homem chama é bom demais. Mas quando a mulher chama, parece que é muito melhor. Porque aí parece que a coisa vai ser feita mesmo assim, com gosto mesmo, com vontade. Porque ela foi atrás. Então, irmã, vai atrás. Tenho fantasias, mas ela não permite que eu as fale. Ué, irmão, mas por que não permite? Às vezes a fantasia é tão simples. Olha, pastor, nós temos 15 anos de casado. Nós sempre tivemos relação no quarto. A minha fantasia é ter uma relação na sala. Bobagem. Pastor, eu queria tomar banho com a minha esposa e ela não deixa. Ué, e você está se guardando para quê então? Não pode tomar banho com o esposo? Meu Deus, a Bíblia diz que agora como casado, meu corpo é dela, o dela é meu. Tem homem que não consegue ver a esposa sem roupa, a esposa não vê o marido sem roupa. Fiquei sabendo de um caso de um camarada tão radical com relação a isso, que toda a relação íntima que ele ia ter com a esposa, ele não tirava a camisa, preste atenção, ele não tirava a camisa, não tirava a calça, ficava de meia, e ele não desabotoava a calça, só descia o zíper. Aí a mulher, muito simples, casou-se com esse homem, e não sabia que o negócio, ela era virgem quando se casou, não sabia que aquilo era tão incômodo, né? Aí um dia, ela conversou com a mulher do pastor e disse assim: pastora, a senhora, por um acaso, tem assim a barriga machucada igual a minha? Aí ela abriu assim, mostrou a barriga, aquela feridona assim, abaixo do umbigo. A esposa disse: não, pastor, não, eu não tenho minha barriga assim não. O que foi isso, irmã? Uai, irmã, é meu marido, a gente tem lá nossas relações, e quando eu penso assim que vai sarar, ele vem e me machuca de novo.
E aí uma esposa do pastor perguntou, mas por que ele te machuca? Uai, pastora, é porque ele vai ter relação comigo, ele só desce o zíper, ela não falou zíper, falou breguilha, só desce a breguilha e o cinto dele fica batendo em mim, na minha barriga, e bate o cinto, me machuca, pastor, porque ele não tira nem o cinto. Ai, irmão, isso é verdade, isso não é conto de carochinha, não. Eu encontro isso por aí nesse Brasil afora. Se eu não puder ver a minha esposa sem roupa, quem é que vai ver? Se eu não puder apreciar aquilo que Deus me deu de presente, quem é que vai apreciar? Pensa nisso. Ela não toma banho comigo, eu acabei de falar. Ela sempre sente muitas dores. Tipo da mulher que o marido chega perto. Ai, eu estou com dor de cabeça hoje. Não chega perto de mim hoje. Bom, então tudo bem, vou comprar um remédio para ela, compro um remédio, dá no outro dia, chega perto. Ai, mas hoje o meu dedinho está doendo. Nossa, mas... Ele vai lá, compra um remedinho, um band-aid, põe no dedo dela. Amanhã ela diz, ai, hoje, deixa eu ver, ai, hoje é o meu umbigo hoje não está legal. Todo dia ela inventa uma desculpa, todo dia inventa uma dor. Isso está errado, tem qualquer problema aí. Por último, gostaria que a minha mulher fosse insaciável. Esse é o desejo de todo homem. Todo homem gostaria que a sua esposa fosse uma mulher insaciável, que gostasse, quisesse ter relações íntimas todos os dias. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Portanto, queridos, eu gostaria que você, depois de eu ter ouvido tudo isso que eu falei, parasse para fazer uma autoanálise e visse onde você está acertando e onde você está errando. Naquilo que está acertando, permaneça acertando. E naquilo que você está errando, procure consertar para o bem da relação de vocês. Amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar porque nós tivemos aqui um período muito gostoso na tua presença. E nós aprendemos algumas coisas relacionadas à tua palavra nessa área da intimidade sexual. Eu gostaria que o Senhor nos desse graça para consertarmos aquilo que está desconcertado, para que a nossa vida matrimonial nessa área seja realmente uma bênção para nós. Nós queremos, ó Deus, ter relações aprazíveis para ambos. E eu quero sinceramente te pedir nessa manhã, que o Senhor possa nos fazer agraciados nessa área, a fim de que todos nós possamos estar sempre com um sorriso bem aberto na nossa face. Para que nós possamos, ó Deus, estar sempre mostrando esses belos dentes que o Senhor nos deu, mostrando contentamento por essa relação tão gostosa que nós temos com o nosso cônjuge. É a minha oração em nome de Jesus.